Bonjour, aujourd'hui je vais boire un bon vin français et je vais lire un livre de la haute littérature française. Ah, la vida étudiante é tellement sofisticée, n'est-ce pas? Mas é assim mesmo que a gente passa nossos finais de semana. Lendo aqui, ó, 5 leçons sur la psychanalyse suivies de la contribution à l'histoire du mouvement psychanalystique. É assim mesmo, gente. A gente lê Sigmund Freud, a gente vai ser fiscal de língua estrangeira ou de língua portuguesa para você. Você vai ter que ter medo de falar perto da gente, ou se você for estudante de letras, você tem que analisar gramaticalmente e sintaticamente o português das outras pessoas. Hoje eu vou desmistificar algumas coisas que as pessoas pensam sobre estudar letras, que eu mesmo pensava, então é uma expectativa versus realidade, porque eu pensava e hoje em dia eu vejo que é totalmente diferente, inclusive a gente tem teoria pra gente se embasar e dizer que tem que ser diferente em determinadas coisas. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? A primeira expectativa que talvez muitas pessoas tenham é que você vai entrar na faculdade e você vai sair fluente do zero. Assim, vou entrar e vou sair falando. Gente, vai depender muito de quem você é, do seu perfil de estudo. Porque a faculdade de letras, ela te ensina a ensinar a língua. Então, pelo menos na faculdade que eu faço, que é a UERJ, você vai ter um aprendizado menos focado no funcionalismo, ou seja, nos usos do dia a dia, e mais focado na estrutura da língua. Então, como é a formação de um passado composto, no caso do francês, passé composé, como é a formação de um determinado tempo verbal, de uma determinada estrutura gramatical, e você vai ter esse aprendizado mais focado nisso. Não vai ser para sair falando, conversando necessariamente, a não ser que você reforce o aprendizado da língua para fora do ambiente acadêmico. E para ser sincero, para determinadas coisas, se você não reforçar fora de sala de aula, vai faltar até mesmo para o ambiente acadêmico. Porque as provas, gente, ó, uma semana para estudar um assunto de extrema complexidade. Então, não é assim. Pelo menos a minha opinião é que o aprendizado de língua dentro de letras com habilitação em língua estrangeira é muito mais focado em como você vai ensinar aquela língua, mesmo no bacharel, porque a matéria do bacharel e a da licenciatura de língua estrangeira é a mesma, tá, gente? Dá para acontecer? Dá, mas você vai ter que estudar muito e reforçar bastante, tá? Então você vai ter um foco muito mais acadêmico, mais linguístico, a literatura daquela língua. Então não, gente, infelizmente não é desse jeito. Você vai ter que reforçar bastante para chegar naquele nível que você quer. Tem gente até que faz curso por fora, mas eu não acho que seja tão necessário. Se você estudar bastante, somando ali, né, o cotidiano da sala de aula, vai acontecer. A segunda expectativa que muitas pessoas podem ter é que o curso só serve para decorar gramática e corrigir a gramática do fulaninho que, sei lá, vai chegar e vai falar hoje menino, e outras questões variantes, né, sociolinguísticas. A gente vai chegar e vai corrigir? Não, gente. Na verdade, é o oposto disso, né? O curso de letras tem um foco em gramática em algumas matérias, e não são todas. Na verdade, a maioria não é focada em gramática. No meu caso, no currículo da UERJ, eu consigo pensar em 3 matérias que têm foco em gramática, e todas elas são do núcleo de língua portuguesa. No resto, que a gente também estuda a língua portuguesa, mas por outras perspectivas, gente, não tem gramática at all. E, na verdade, essa questão do corrigir um desvio gramatical, a gente considera isso preconceito linguístico. Então, assim, gente, se você começa a estudar, você começa a fazer letras, você vai perceber que, na verdade, não é legal corrigir a outra pessoa e que tem um aporte teórico onde você pode se apoiar para defender o uso de um desvio gramatical, porque nenhum erro, nenhum desvio gramatical da língua é imotivado. Todos eles são sistemáticos e a língua prevê variação. Então, não, você não vai corrigir os outros, você não vai ser fiscal de gramática, e se você for, pare, melhore, porque não é para ser, tá, gente? A gente tem conceito de variação linguística, a gente tem conceitos na sociolinguística que são extremamente aceitos, inclusive por gramáticos. Então, pelo amor de Deus, não saia corrigindo o português das pessoas, e se você for estudante de letras, muito provavelmente você não vai ser essa pessoa, porque a gente estuda bastante sobre preconceito linguístico. Inclusive, eu já recomendei o livro do Marcos Banho,
que fala justamente sobre isso, preconceito linguístico. Então não, gente, a linguística, principalmente a sociolinguística variacionista, vai destruir esse conceito de fiscal de língua. Não vai acontecer. E eu, só de pensar, meus olhos, enxergam meu crânio. A única opção de carreira é dar aula em escola. Gente, não é a única opção de carreira. Apesar de ser a opção mais viável, dependendo do seu contexto sociocultural, socioeconômico, essa não é a única opção. Embora muitas pessoas entrem querendo isso. E aí, tudo bem, você vai conseguir, porque é a opção que mais vai aparecer oportunidades na sua vida. Mas você tem muitas outras opções, inclusive dentro do ambiente acadêmico. Mestrado, doutorado, você tem dar aula em universidade, não em escola, da área de letras, você tem produção de material didático, você tem revisão de material didático, revisão de texto, revisão de tradução, interpretação, tipo ser intérprete simultâneo, por exemplo. Gente, existem milhões de possibilidades dentro do curso de letras. Você não precisa dar aula em escola se você não quiser. Mas, novamente, aí eu quero colocar aqui um attention aqui enorme. Esse conselho vale para pessoas de determinado grupo social. Porque se você, como eu, saiu de uma comunidade, uma favela, né? Se você é uma pessoa negra, LGBT, que saiu de uma favela, urge para você as oportunidades que são as mais fáceis de encontrar, porque você precisa ter dinheiro. E a opção que mais vai aparecer na sua vida é dar aula, tá, gente? Mas não é a única opção. Inclusive, você pode usar dar aula como um meio de transição para que você consiga fazer uma outra coisa. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de dar aula de francês, mas eu não preciso dar aula de francês se eu não quiser. Não fiquem com medo de fazer letras só porque, vou ter que dar aula para criança, principalmente, que tem essa questão extremamente enraizada de pensar que a gente vai ser professor da educação básica, mas não necessariamente. É uma opção? É, e tá tudo bem se você quiser, mas não é a única. Inclusive, tem muita gente que entra querendo dar aula e chega lá e descobre que gosta da área da literatura. Literatura, gente, é o que mais agarra alunos de letras. Gosta da área do ensino, sim, mas na área teórica do ensino, gosta de produção de material didático, gosta de linguística. Gente, linguística, amo linguística. Então, gente, milhões de opções. Inclusive, tem um mercado abrindo aí, enorme, que não é nada tradicional, que é o ensino de português para estrangeiros. Eu sou professor de português para estrangeiros, inclusive, para pessoas falantes de francês. É um mercado se abrindo aí, gente. E se você quiser ser empreendedor, então, gente, vai ter mercado para você, fiquem tranquilos. Outra expectativa que eu tinha era que a gente ia entrar em letras, o professor ia passar livros enormes e a gente ia conseguir ler, apreciar aquele texto de maneira, sabe, lenta e realmente consumir aquele texto como um filé mignon. Não vai ser nada assim, gente. Normalmente você vai ler o texto assim bem rápido para você conseguir fazer as coisas. Tem um deadline, né? Tem um tempo para você entregar trabalhos, entregar coisas. Então, gente, e outra coisa bem interessante, a gente vai fazer muitas análises do texto, mas essas análises, elas são normalmente fora da sala de aula. Pro que tange a sala de aula, a gente vai precisar ler o texto bem rápido, inclusive, tá, gente? A carga horária de letras, principalmente na UERJ, eu sempre coloco isso bem pontuado, que na UERJ é bem mais difícil do que em várias outras universidades, segundo relatos dos meus amigos de outras universidades. É humanamente impossível você consumir aquele texto de maneira assim super lenta e romântica e você vai ler e consumir aquilo como um bom vinho. Não vai. Você vai ler e você vai fazer anotação prática, a leitura vira técnica, sabe? Eu preciso anotar o que vai ser importante para a minha formação, para a minha prova, para o meu entendimento do que é passado em sala de aula. Porque você vai ter 10 matérias no período e você tem que entregar todas. Então, o que fica de conclusão pra gente com essas romantizações, expectativas, é que letras não é um curso nada romântico, gente. Letras é um curso político, é um curso de transformação, é um curso daqueles cursos que mudam sua percepção sobre o mundo, sobre principalmente a nossa língua, a língua portuguesa. Quando a gente faz letras, a gente analisa ela de uma maneira muito mais sensível.
A gente não vai olhar somente pela estrutura, aquela coisa robotizada de eu coloco isso, uma sentença é um enlace de... Não é só isso. O sistema é uma parte da língua, mas a língua tem outras bases, outras partes que são basilares, que são fundamentais para o seu entendimento e para o seu uso cotidiano. Porque vamos ser sinceros, se fosse tão importante para a língua como as pessoas pensam o estudo do sistema, gente, como nós aprenderíamos a falar antes de entrar na escola, antes mesmo de entrar em contato com a gramática normativa? Não teria como, sabe? A gente desenvolve a fala muito antes de aprender o sistema da língua. Então o sistema é uma parte dela, não toda ela. Então é isso, gente. Espero que eu tenha desmistificado algumas coisas. Se tem algumas concepções que vocês podem ter sobre letras, pode deixar nos comentários, porque se for verdade, porque às vezes é verdade, eu falo, tá certo, tipo, lê muito. Isso é verdade. Isso não é mentira, tem que ler bastante mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, que vocês me incentivam a continuar. Por favor, me incentivem, eu quero ser incentivado. Eu gosto de ser incentivado. Então, por favor, deixem aí nos comentários, tá bom? Beleza? É isso. On y va?